Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou conversar com vocês a respeito de um tema interessante que nada mais é, vocês viram as notícias, né? A morte do Papa Francisco. Mas será que essa morte tem alguma coisa a ver? Seria um sinal do Armagedon, o início do fim dos tempos? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então você que é novo no canal, não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo. Se gosta do meu trabalho, considere se virar membro, são apenas R$ 8 por mês. Ninguém vai virar mendigo por assinar este canal. Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Em meio a um mundo em convulsão, marcado por guerras, pandemias, colapsos climáticos e crises espirituais, um acontecimento abalou os alicerces da Igreja Católica e despertou o temor nos corações dos crentes e dos estudiosos do ocultismo. A morte do Papa Francisco. Pois é. Mas como eu falei para vocês na introdução do vídeo, se essa morte não for apenas um fim de um pontificado, e se ela for o gatilho de um ciclo profético, há muito previsto nas escrituras sagradas e nos códices secretos das escolas esotéricas. Pois é. Nessa pequena investigação profunda e sem censura, eu vou explorar junto com vocês, com seriedade, base teológica e ocultista, os sinais e profecias e símbolos que apontam para o início do Armagedon bíblico, e como a morte do último Papa profetizado pode ter dado início ao fim dos tempos. Mas vamos entender por partes, tá? Primeiro vamos entender o fim do ciclo, né? O que significa esse final do ciclo junto com a morte do Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio, conhecido como Papa Francisco, foi no caso o número 266, né? Foi no caso aí o 266º, para ser mais exato. Líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Pois é. Seu pontificado foi marcado por posturas progressistas, polêmicas, né, teologicamente, e tensões internas dentro da própria igreja. O Papa Francisco ele tinha alguns posicionamentos que causavam certo incômodo nos cristãos mais fervorosos, por assim dizer. Mas para além da figura política e religiosa, a sua morte ela pode representar o fechamento de um ciclo profético. Pois é. Previsto não apenas por profetas bíblicos, mas por visionários místicos e ordens ocultistas que já falavam sobre isso muito tempo atrás. Agora falando sobre a profecia de São Malaquias, né, o último Papa, né, que é uma profecia bem conhecida nas ordens esotéricas. No século XII, São Malaquias, que era um bispo irlandês, ele escreveu uma lista enigmática com 112 lemas latinos, supostamente prevendo cada papa até o fim dos tempos, tá? O último da lista, Petrus Romanus, Pedro o Romano, durante a última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, né? O Romano que alimentará seu rebanho entre muitas tribulações. Quando estas terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. É isso que diz a sua profecia. Francisco, pessoal, é o último papa da lista antes dessa figura misteriosa. Alguns estudiosos defendem que ele é o próprio Pedro, o Romano. Outros dizem que seu sucessor vai cumprir esse papel e vai trazer a ruína final, que seria o próximo papa que já está, né, pelo que eu vi nas notícias hoje de manhã, já está sendo cogitada a escolha do próximo papa. E uma outra coisa interessante, que no caso é a besta de 2 chifres e o falso profeta do Apocalipse, que é uma outra profecia muito conhecida. O livro do Apocalipse, né, mais precisamente no capítulo 13, fala da besta da terra, uma figura com aparência de cordeiro, mas que fala como dragão. Essa entidade seria o falso profeta, que prepara o mundo para a chegada do anticristo, seria a preparação para a chegada dele. Muitos teólogos e ocultistas apontam que esse personagem teria uma ligação com a autoridade religiosa global,
Será que o sucessor de Francisco será essa figura? Isso aí fica o questionamento para você que está me assistindo agora. Estaria o Vaticano prestes a coroar a besta de 2 chifres? Isso aí é uma coisa muito interessante a se pensar. Ocultistas como Eliphas Levi, Helena Blavatsky e Aleister Crowley sugeriram que a igreja guarda os segredos da verdadeira gnosis, tá? Inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal sobre a gnose, né? Até recomendo que você assista depois desse. E eles falam que o Apocalipse é, na verdade, uma iniciação global conduzida por hierarquias invisíveis. Como assim, narrador? Seriam as criaturas, né, que comandam o mundo secretamente, seres sobrenaturais, para ser mais exato. Agora a questão de numerologias, simbologias, né, que remetem ao fim dos tempos. Bom, pessoal, a morte do Francisco, ela ocorreu em uma data numerologicamente significativa. Se nós somarmos os dígitos da data, se compararmos com o ciclo da Lua, se alinharmos os planetas, algo estranho vai acontecer, certo? O número 666 não é apenas um número, é um código, um marcador de eras. E está em toda parte, em logotipos, nas construções do Vaticano e também nos discursos dos papas. Pois é. Agora, a transição de poder espiritual nesse mundo, que é o que está ocorrendo neste exato momento. A morte de um papa, pessoal, ela não é apenas o fim de um pontificado. É uma ruptura no tecido espiritual do mundo. No vácuo deixado por Francisco, forças invisíveis se movimentam. Poderes ocultos disputam o trono de Pedro, não por autoridade eclesiástica, mas por controle espiritual da humanidade. O Vaticano, que é a sede do trono mais antigo do Ocidente, torna-se um campo de batalha invisível entre luz e trevas. Assim como em tempos antigos, entidades astrais, arcontes e forças ancestrais espreitam nos corredores de mármore, esperando o novo escolhido ou o novo usurpador. E onde é que entra Israel, o terceiro templo e os sinais do fim, narrador? Muita gente, né, comenta e pergunta sobre isso. Segundo as profecias bíblicas, pessoal, e a tradição judaica, o fim dos tempos estaria diretamente ligado à reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Isso é bem conhecido. O local sagrado onde, segundo os textos, o Messias deveria se manifestar ou o anticristo entronizar, né? Se entronizar, na verdade. Após a morte do Papa, líderes religiosos de diferentes credos começaram a discutir publicamente a importância de Israel no cenário escatológico. Isso já está sendo discutido, na verdade. Isso não é coincidência. Ocultistas há muito sabem que a energia do planeta converge em pontos específicos, e Jerusalém é o principal deles, é inclusive um dos locais mais espiritualizados do mundo, independente de religião, tá? Só para deixar você ciente nisso. E no caso, uma outra profecia interessante, né? Uma outra passagem, que seria o grande engano, que é a profecia de Paulo sobre a ilusão global. Na segunda carta aos Tessalonicenses, é um nome difícil, capítulo 2, na verdade, Paulo adverte sobre uma grande ilusão que cairá sobre a humanidade. Né? Ele diz o seguinte: Deus enviará uma operação do erro para que creiam na mentira. Como assim? Esse grande engano pode não ser apenas uma doutrina, tá? Ele pode ser um evento, um fenômeno, na verdade uma aparição, talvez até uma tecnologia disfarçada de milagre. Imagina só, um novo líder espiritual que vai aparecer com um poder muito grande, um poder sobrenatural, que vai unificar as religiões sob uma falsa paz. O mundo inteiro vai aplaudir, e estaria aí selando o pacto com a besta. Inclusive, muitas profecias falam que o anticristo vai causar aí um acordo de paz entre Israel e Jerusalém. Seria um dos primeiros sinais do Apocalipse. Tá? E no caso Francisco, com a sua postura de papa do povo, né, ele abriu caminho para um sucessor que poderá assumir uma roupagem messiânica. Pois é, ele não será apenas um líder da igreja, será um mediador entre as religiões. Ele vai unificar, né? Mas por trás da fachada de paz, tem uma mente obscura ali operando, né? Aí é que vem, para você entender, a besta,
a marca e a tecnologia que vai estar dando início a esse Armagedon, tá? Apocalipse 13, pessoal, fala da marca da besta, tá? Que nada mais é que um sinal que será necessário para comprar, vender e viver. Nós aqui já estamos vendo os sistemas de controle sendo implementados, né? Que é chips, biometria, identificação global, inteligência artificial, onipresente, isso já existe, tá? E no caso, se a morte do Papa tiver disparado o cronômetro final, que é o relógio do Apocalipse, né? Doomsday Clock, você pode pesquisar no Google que você vai ver, você vai encontrar isso daí. E se o novo líder espiritual estiver completamente alinhado com esse sistema? Bom, a besta não é apenas uma entidade, é um sistema, tá? Uma fusão entre homem, máquina e algo muito além disso. E agora você se pergunta, como se preparar, narrador, espiritualmente para esse Armagedon? O que é que a gente pode fazer? Bom, meus nobres, se tudo isso for verdade, não tem muito o que fazer. Como é que você vai sobreviver espiritualmente a esse colapso, né? Não se trata de estocar alimento, sair doido por aí comprando tudo que vê pela frente, não é isso, mas em si de purificar sua própria alma, né? As antigas ordens esotéricas falavam de três chaves, que é o silêncio, a observação e a reconexão. Você pode buscar o que é eterno, né? Livrar-se das ilusões, não seguir milagres, né? O pessoal fica muito querendo seguir milagre aí, mas sim tentar seguir a verdade, tá? Deixar de se impressionar facilmente com qualquer coisa que principalmente o pessoal vê hoje em dia na internet. Qualquer coisinha o pessoal já sai dizendo que é milagre, tá dizendo que é poder sobrenatural e não é bem assim, tá? E para concluir esse raciocínio, é uma outra passagem interessante, que é a queda da Babilônia e a nova era. Pois é. A Babilônia, no caso, seria a queda do Vaticano, né? A queda do Vaticano ela pode ser o início da queda da Babilônia espiritual. E a destruição desse império religioso vai abrir espaço para o juízo final e para o nascimento de uma nova era. O Armagedon não é apenas a destruição, pessoal. É uma revelação. É um julgamento. Para os que estão preparados, é também uma espécie de libertação. Mas aí eu te pergunto, né? Faço esse questionamento para você. O fim está próximo mesmo? Talvez, mas talvez seja apenas o começo. Bom, se você gostou desse raciocínio que eu fiz, compartilhe esse vídeo com quem você ama aí, né? Com as pessoas que você acha que merece essa mensagem. Aproveita, se não é inscrito ainda, já se inscreva, deixa o like, compartilha, porque eu sempre estou trazendo aqui algum vídeo especial para vocês, um vídeo com uma reflexão, que pode fazer a diferença não só para você, mas para muitas pessoas. Então, se você gostou, deixa a hashtag Eu Sou Guerreiro e fica ligado que tá tendo um vídeo aqui no canal praticamente de segunda a sábado, às 8 da noite. Enfim, vou nessa, bom feriado para vocês, bom descanso e até breve, meus pequenos.